Essa pegada de tem que ser mais barato do que o meu concorrente, né, que é mais um paradigma, a gente consegue derrubar isso aí muito fácil, né? Por quê? Olha só a situação. Se a gente for olhar como se dá, de fato, a evolução, essa daqui é a representação gráfica de uma metodologia que nós criamos. Aqui nós estamos fazendo uma comparação, né, entre o nível de serviço oferecido, que é este eixo verde aqui, né, versus o preço cobrado do consumidor. Então, qual é a jogada? Lembra que eu falei que a gente tem que colocar o consumidor na parada? O que é colocar o consumidor na parada? Basicamente é o seguinte, se eu medir o nível de serviço, eu estou lidando diretamente com uma variável sensível ao consumidor. Isso junto com mais algumas pesquisas e tal, a gente faz um bem bolado ali, junta essas informações e eu tiro, portanto, a percepção e a sensibilidade, a valorização do consumidor com relação ao nível de serviço que você entrega. Então, para nós, no final das contas, a precificação, ela tem que ser uma equação, que é o que a gente chama de posicionamento mercadológico, que é o serviço oferecido versus o preço que você cobra. Então, o serviço oferecido pode se traduzir de diversas formas, por exemplo, o teu equipamento de loja, a iluminação, o atendimento, o nível de gentileza dos colaboradores, níveis de fila, o sortimento que você tem, o nível de ruptura, a operação e a velocidade da frente de caixa, a qualidade dos produtos perecíveis, tem um conjunto enorme de fatores, são 170 critérios diferentes, alguns desses com vários subcritérios, que a gente mapeia para identificar qual é o nível de serviço de acordo com o que a gente já entendeu do consumidor. Bom, a partir daí, eu estabeleço um preço, e esse preço ele tem que ser compatível com aquilo que o consumidor tem em mente. O que significa isso nesse sentido? Basicamente é o seguinte, eu quero dizer que o consumidor está disposto a pagar mais se oferecer um nível de serviço superior. E ele não tolerará preço alto se eu estiver oferecendo um nível de serviço baixo. Essa dinâmica toda permite que a gente entenda a cabeça do consumidor, porque ele não está nem aí para as perspectivas técnicas que a gente desenvolve. Sabe qual é a visão do consumidor, Rodrigo? É assim, ó, eu escolho uma loja em função do custo-benefício. Se o benefício é o que eu busco, eu avalio o preço e o preço é compatível com o benefício que eu estou recebendo. Se fosse, eu tenho que ser mais barato do que todos os concorrentes da praça, a bandeira Pão de Açúcar não existiria. Hortifruti do Rio de Janeiro não existiria. Zona Sul do Rio de Janeiro, cliente nosso também, não existiria. Em Minas Gerais, Verde Mar não existiria. Super Nosso não existiria. Em São Paulo, Santa Luzia, Saint-Marché não existiriam. E eu tenho inúmeros exemplos disso no Brasil inteiro. Redes que se posicionaram oferecendo um serviço superior e o consumidor lhe presenteou permitindo que ele cobrasse um preço superior também, mas que seja compatível com o serviço. Então, essa dinâmica é a real. Aqui nós temos três grupos diferentes de negócios, né? Então, nós temos os supermercados tradicionais, e representados pelas lojas gourmet aqui no canto direito dessa tela. Ele oferece um nível de serviço alto, é o mais alto nível de serviço, com um preço que é um pouco mais alto do que a concorrência. Aí você desce para redes redes de supermercados, são as bolinhas verdes, num posicionamento mediano, que é o tradicional do supermercado, inclusive, só vai para esse extremo os gourmets, os premium, né? E aí eu tenho os hipermercados sofrendo pra caramba no meio desses caras, porque os hipermercados, lojas grandes, o consumidor prefere lojas menores, mais rápidas, mais fáceis, mais simples, né? As mulheres, com a evolução maravilhosa que tem conquistado nessa nossa sociedade, infelizmente estão pouco tempo em casa e, portanto, também não tem mais paciência e tempo para ficar indo no supermercado para visitar loja gigantesca, né? Entra, pega, sai rápido, ainda compra pela internet toda vez que dá. Então, os hipermercados sofrendo muito essa concorrência aqui. E os atacarejos, que oferecem o menor nível de serviço, mas cobram o preço mais baixo. Essa é uma dinâmica muitíssimo interessante, que permite que a gente entenda como posicionar cada tipo de negócio nesse espectro da percepção do consumidor versus o preço. Isso, para nós, seria suficientemente interessante, isso seria suficiente para a gente não querer ser o mais barato do que qualquer outro concorrente. Mas tem muito varejista que não olha assim, né? Então, a gente pode evoluir essa discussão vendo o que está acontecendo com a evolução do atacarejo. O atacarejo,
ele está aumentando o nível de serviço, então o atacarejo está cada vez menos atacado e está cada vez mais varejo. Quando ele faz isso, o que ele de verdade está fazendo é uma coisa muito perigosa, que é ele está trazendo um nível de serviço superior, mas para isso ele tem que aumentar o preço, não tem mágica. Se eu quero ter açougueiro, se eu quero ter padeiro e confeiteiro em loja, isso custa. Se eu quero oferecer carrinho, se eu quero oferecer fila curta, tudo isso custa. E se custa, vai para a margem, não tem jeito, eu tenho que pagar a despesa. Então o atacarejo está se transformando num negócio meio esquisito, que está começando a se tornar mais compatível com os hipermercados do passado. O atacarejo é um novo hipermercado, basicamente é isso, né? Thank you.